E The Boys chega ao 7º capítulo, um episódio cheio de mistérios e revelações. Depois da vinheta, vamos conversar sobre ele sem spoilers. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, bora hoje falar de The Boys, 7º episódio. Já está no ar e logo no início já aparece um aviso de gatilho. Eu falei, ah meu Deus, lá vamos nós. Né? Gatilho, imagens fortes, violência, sugestão de suicídio. Eu falei, putz, lá veio um episódio pesado. Um episódio realmente bastante pesado, com revelações importantes para a história, coisas que já estavam ali se anunciando, que a gente tinha uma noção do que ia rolar, mas agora se confirmaram. Apesar de tudo, é uma história de pais e filhos. Olha só, é uma história de pais e filhos, vários personagens confrontados com a relação da paternidade. Sejam eles o Capitão Pátria, o Soldier Boy, o Leitinho e, é claro, o Bruto, que tem um flashback onde a gente fica sabendo um pouco mais do passado dele e dos traumas que fizeram ele ser o cara impossível que ele é. O cara mal-humorado, agressivo e capaz de tudo para fazer o que tem que ser feito. Mas o episódio não começa por aí, começa com as repercussões das denúncias da Luz Estrela. Que eu falei no episódio passado, eu falei, com certeza a Voight vai desacreditar a Luz Estrela, vai falar que ela tá maluca, que ela foi escorneada pelo Homelander, que ela é uma mulher amarga, abandonada, e não deu outra. Esse foi mesmo o jeito que eles trataram o assunto, a empresa faz tudo para desacreditar, mas ela fez essas denúncias e ela está fora da Voight, que tenta catar os caquinhos lá, inventar uma narrativa, inventar uma história, e que ela poderia estar envolvida com terrorismo internacional, e ao mesmo tempo o Soldier Boy tá lá na casa do Lenda, e a gente tem já uma cena... O The Boys, eu acho que é o seguinte, eu tô ficando com ansiedade assistindo The Boys, porque eu fico na expectativa de que eles vão transformar qualquer cena no espetáculo mais grotesco e constrangedor possível. E a cena das senhoras lá no quarto com o Soldier Boy já é bastante perturbadora. E eles conseguem localizar o esconderijo do Mindstorm, que é um cara com poderes psíquicos, espécie de professor Xavier. Que você cruzar o olhar com ele, ele te coloca numa prisão, num pesadelo eterno, onde você morre de inanição porque não consegue mais sair daquele pesadelo. Isso acontece com o Bruto, e aí que ele tem esse flashback do pai dele, do irmão dele, que culmina com o suicídio do irmão dele. E durante esse período todo que a gente tá dentro da mente, das memórias do Bruto, a gente vê vários flashbacks dele, várias coisas que aconteceram na série até então, e que casam perfeitamente. Como ele, às vezes, ele não consegue se impedir de agir como o pai dele. E essa relação pai e filho, mais uma vez, voltando na história. Também quem está pensando em paternidade é o Capitão Pátria, que está mantendo a Maeve prisioneira, ele não a matou ainda, e quer os óvulos dela para fazer um filho dele, um novo filho dele, que ele tá com essa noia agora de homem perfeito, que ele é o super-herói perfeito e que vai ser uma coisa meio totalitária, meio supremacista, como se os sups fossem a evolução da humanidade e ele é a evolução dos sups, né? Então o filho dele seria o mais evoluído e tal. Outro também que tá em conflito com a paternidade, problemas de paternidade, é o Leitinho de Mãe, que ele vê pela televisão o discurso do Homelander num comício, e ele vê nas redes sociais que a filha dele estava no comício com o padrasto. E ele vai lá tirar satisfações, e aí nós temos mais uma vez uma metáfora do que estava rolando na época que os produtores estavam escrevendo a série, que era a pandemia. E o fato do padrasto não acreditar que o Soldier Boy está vivo, que acha que é invenção da mídia, da grande mídia, isso tem muito paralelo com o negacionismo que rolou durante a pandemia, mais uma vez, isso representado na série. Todos os episódios tiveram alguma coisa que fazia uma referência ao negacionismo durante a pandemia. E também está falando de paternidade, claro, o Soldier Boy. Ele já tinha falado anteriormente na série que ele queria um filho para criar um verdadeiro homem e tal, ele tinha falado isso no episódio passado. E falar em Soldier Boy, a gente descobre que o negócio da Normandia foi tudo armado, que na verdade ele é um garoto de propaganda da guerra, que ele nunca lutou na Normandia, ele fez um outro servicinho aqui e ali, mas ele era majoritariamente
uma peça de propaganda da guerra. E a gente vai entendendo melhor o que aconteceu com ele, por que ele foi descartado pela Voight. Tem tudo a ver com essa história do filho. Primeiro a gente vai pro Black Noir, que fugiu, que tá enfrentando seus próprios demônios, ele tem esse lugar que ele vai para ficar sozinho, entre aspas, porque ele tem a companhia de vários personagens de desenho animado, um personagem, inclusive, que ele desenhou em outro episódio, e esse personagem de desenho animado, uma espécie de WandaVision do Black Noir, ele imagina esses personagens conversando com ele, e eles encenam uma peça onde conta o que aconteceu na Nicarágua. Porque o Soldier Boy foi traído, ele estava tendo um comportamento já abusivo, estava batendo em todo mundo, encheu o Black Noir de pancada, porque ele tentou um teste para ser o tira da pesada, perdeu o papel de Axel Foley para o Ed Murphy, e ao reclamar com o Soldier Boy, ele é espancado pelo Soldier Boy, que já estava espancando o Pólvora antes, e aí a Voight decide se livrar do Soldier Boy, porque eles têm um plano B. E esse plano B é revelado pelo Mindstorm, porque ele diz para o Soldier Boy a verdade, que eles fizeram um experimento de um bebê de proveta com o material genético do Soldier Boy. Então, em termos técnicos, o Soldier Boy é pai do Capitão Pátria. E essa revelação é entregue no final do episódio, deixando todo mundo em suspense. E o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Mais uma vez o tema paternidade voltando nesse episódio, esteve o tempo todo relacionado e agora deixou esse gancho aberto para o próximo episódio. Quero saber muito o que vai ser feito a partir de agora e como os rapazes vão sair dessa, porque o composto 24 está chegando no limite. Eles estão tomando tanto que o cérebro já está começando a fritar e escorrer pela orelha. E a Luz Estrela, ela consegue entrar na Voight, né? Ela, não sei como, entrar lá é a coisa mais fácil do mundo, né? Tipo, entrar na loja americana. Entrou, pegou lá um composto V, saiu, encontrou o Homelander no meio do caminho. Pode ser que o Homelander tenha facilitado a entrada dela para confrontá-la no elevador, e ela mostra o celular, que ela tá transmitindo a conversa deles online, e aí ele fica sem ação. Daí ela consegue o composto V para dar para Kimiko, que ela quer voltar aos poderes. Ela percebe que o culpado de quem ela é não são os poderes, ela tem controle sobre o que ela é. Que ela pode ser um monstro, ela pode ser uma heroína, e ela quer ser uma heroína para proteger quem ela gosta. E aí ela toma de novo, o francês injeta nela o composto V e ela volta a ser a fêmea da espécie, a Kimiko com superpoderes, que vai ser bastante útil nesses últimos episódios. Vamos falar um pouquinho do Profundo, que tem uma cena extremamente constrangedora, novamente com o Polvo, Ambrosia, e com a esposa deles tem uma briga, porque ele quer trazer o Polvo pra relação. Bizarro, não leva a lugar nenhum a cena, mas é aquilo que eu te falei, que é simplesmente o constrangimento e o grotesco gratuito. E o Trem-Bala, que tem uma viravolta interessante. Não só ele tá vivo, como eu já tinha previsto, mas ele está com o coração do Falcão Azul, o coração do racista. Então é outra parte interessante aí, pode ser que a gente tenha agora uma regeneração do personagem Trem-Bala nessa segunda parte da série The Boys, que vai até o 10º episódio, já passamos da metade, mas agora chega na sua reta final. O que você achou desse episódio? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer vídeos no canal pra você clicar e ficar mais um aqui comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.